Então vamos lá. O Corel, tipo, diferente do Photoshop, ele tem algumas ferramentas, como no Photoshop também, só que os comandos geralmente são diferenciados. Eles são iguais em alguns aspectos, justamente no fato do desenvolvimento. A gente tem aqui na esquerda as ferramentas, aqui em cima o menu referente às ferramentas, e conforme a gente vai clicando na ferramenta, ele vai alterando algumas informações aqui em cima. E no Photoshop, a gente não trabalha geralmente com coloração direta, a não ser que seja em alguma camada. Aqui a gente já pode conseguir a coloração, porque a gente tem as paletas de cores aqui na lateral. A paleta esquerda é de RGB, igual eu expliquei na aula passada, e a paleta direita é de CMYK. Vocês podem ver que até o contraste de cor do RGB e o contraste de cor aqui de CMYK são diferentes. Os dois são as mesmas cores, preto e preto. A diferença é só a questão da qualidade da cor, certo? Vou só pôr isso aqui para cá. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que no Photoshop a gente trabalha construindo imagens, certo? Já que no Corel a gente vai desenhar essas imagens, ou seja, a gente não vai pegar uma imagem previamente pronta, a gente vai criar ela. E isso a gente cria baseado em formas. Tudo que a gente tem de desenvolvimento dentro do Corel é baseado em forma, ou seja, se a gente precisa desenhar um objeto, ele vai ser desenhado a partir de formas. A gente precisa desenhar alguma outra coisa, sempre vai ser baseado a partir de formas. Aonde a gente encontra essas formas? Na lateral aqui, esquerda, no menu de ferramentas. Aonde eu tenho aqui, ó, ferramentas de mão livre, eu tenho ferramenta de retângulo, elipse, que é um círculo, e tenho a ferramenta de polígono, onde ela tem várias outras ferramentas acopladas. Ou seja, cada um desses aqui, ó, que tiver essa setinha na lateral, ele é um conjunto de ferramentas. É só clicar, segurar, que ele vai aparecer todas as ferramentas específicas que você precisar. Aí, no caso, a gente vai aprender a desenhar uma capinha de celular, previamente. A gente vai pegar um retângulo, e aí, clicando e segurando com o mouse, eu consigo desenhar a minha forma, certo? Só que geralmente as capinhas de celulares, elas são mais curvadinhas. Elas têm aquelas curvinhas na lateral que são chamadas de canto redondo, onde ele tem uma demarcaçãozinha aqui. Aqui é a minha forma. Toda vez que eu precisar fazer algum outro tipo de edição, eu vou vir aqui, ó, e usar a minha ferramenta seleção. Por quê? Se eu selecionar uma ferramenta e eu continuar fazendo qualquer coisa com ela selecionada, ela vai continuar fazendo formas. Ou seja, eu não consigo parar de fazer formas de retângulo enquanto eu não tirar a minha seleção da ferramenta. Então eu venho aqui, ó, ferramenta seleção, e aí eu consigo fazer qualquer outra coisa novamente. Para excluir imagem, é só selecionar a imagem e delete. Beleza? Estamos aqui, ó. Selecionei. Aí tem uma ferramenta que é extremamente importante dentro do Corel, que é esta ferramentazinha aqui, ó. Ferramenta Forma. O que a ferramenta Forma faz? Ela justamente transforma o objeto que você criou em alguma outra coisa. Ou seja, ele dá habilidade elástica para esse objeto, para que vocês possam redimensionar ele de forma diferente. Ou seja, a partir daqui, eu preciso criar um cantinho mais arredondado. O que eu vou fazer? Eu clico na forma, clico na minha forma que eu criei aqui e vou vir aqui, ó, neste pontinho que é chamado de nó, vou clicar e segurar e arrastar, ó. Tá vendo que ele aparece escrito borda? Quer dizer que ele está trabalhando a borda do meu objeto. Tudo aquilo que a gente cria dentro do Corel se chama objeto, certo? Então, a partir daqui, eu já consigo criar a parte do fundo da minha capinha.
só que eu preciso delimitar uma borda para ela ficar mais bonitinha. O que que eu posso fazer? Agora é a parte onde vocês podem ir anotando, que eu vou falando para vocês. A gente tem um comando dentro do CorelDRAW que é chamado duplicar, ou seja, a gente consegue duplicar qualquer objeto a partir dele, que é apertando Ctrl D. E aí vocês podem ver que o meu objeto se tornou 2. Aí eu vou aproveitar aqui, ó, todos esses pontinhos quadrados aqui na lateral, eles são chamados de nós, aonde eu posso vir aqui, ó, e diminuir um pouquinho o tamanho do meu nó e encaixar ele aqui dentro. E ajustando o tamanho para poder ficar certinho. Só que quando eu clico uma vez na minha forma, ela vai aparecer o meu botão de edição, ou seja, o meu quadro de edição, que são esses pontinhos aqui na lateral, aonde eu posso trabalhar o tamanho das formas especificamente. Só que se eu der mais um clique quando esse modo de edição estiver ativado, ele entra no modo de rotação, aonde eu posso clicar aqui, ó, e girar o objeto que eu tenho para qualquer direção. E quando vocês olham aqui, a gente tem esse botãozinho aqui que se chama eixo. Toda vez que eu giro o meu objeto, ele vai girar em torno do eixo, certinho. Só que se eu trocar o eixo de lugar, ele vai girar o meu objeto em volta do local onde eu coloquei o eixo. E existe uma coisa bem legal que dá para a gente fazer a partir disso. É Ctrl D, encaixo a imagem aqui, ó, novamente em cima da outra, dou uma giradinha, pouca coisa, e aperto Ctrl D novamente. O programa, ele reconhece que eu quero fazer imagens a partir do meu centro, ou seja, do meu eixo. E toda vez que eu continuar apertando Ctrl D, ele vai fazer um elipse de imagens a partir daquele meu eixo. Voltando aqui, agora a gente pode trabalhar a parte de construção da nossa capinha. A gente vai fazer um rostinho para ela. Primeiramente, a gente vai fazer os olhinhos, utilizando aqui, ó, a ferramenta elipse. Eu vou criar um círculo. Depois eu vou criar outro círculo um pouco menor e outro menorzinho ainda. Por que que a gente está criando justamente esses três? Vejam que aqui, ó, eu fiz a quantidade de forma que eu preciso. Vou voltar aqui, ó, ferramenta de seleção. E aí eu vou pegar e movimentar as minhas formas. Vou colocar aqui e vou colocar este outro aqui. E eu preciso pintar o olho do meu personagem, ou seja, o olho da capinha. Como que a gente vai fazer isso? Aqui na lateral, a gente tem as cores, ou seja, a minha tabela de cor específica, aonde eu vou pegar e vou colocar as cores específicas dentro de cada forma. Quando eu venho aqui como o botão direito do mouse, ou seja, esse botão aqui, ó, eu vou pigmentar a borda da minha imagem. Tá vendo que eu aumentei ela justamente para que a gente possa ver. Vou pegar aqui justamente com o botão direito, eu consigo pintar. Desculpa, eu peguei o errado. O botão direito, eu consigo pintar a borda da minha imagem. Com o botão esquerdo, eu consigo pintar o centro da minha forma. Ou seja, botão direito pinta a borda da forma, botão esquerdo pinta o centro da forma. E a gente tem esses dois botões específicos aqui em cima, aonde eu posso trabalhar justamente a remoção da borda ou remoção de alguma pigmentação. Se eu não quero, por exemplo, a borda, eu venho com o botão direito em cima desse botãozinho e ele vai excluir a minha borda.
Se eu não quero cor, eu simplesmente venho com o botão esquerdo em cima de qualquer um desses dois e ele vai remover a pigmentação e vai deixar a imagem vazada. Agora, a gente vai pintar aqui e vou pintar o fundo de preto. Esse aqui é o formato do olhinho, beleza? Aí agora a gente pode fazer assim, ó. Toda vez que eu clico, seguro e arrasto, aparece a denominação de uma linha pontilhada. Essa linha se chama linha de seleção. Se eu clicar aqui, arrastar, eu consigo selecionar todas as imagens ao mesmo tempo. E para que eu possa agrupar e transformar elas em uma única imagem, eu vou apertar Ctrl G. E aí eu vou agrupar e transformar elas em uma única imagem. Se eu não fizer isso, toda vez que eu mover a imagem, eu vou mover separadamente. E eu preciso mover ela em um conjunto total. Então eu venho aqui, seleciono tudo, Ctrl G e ele virou um único objeto, onde eu posso dimensionar ele para um tamanho específico, dar um Ctrl D, tenho dois objetos. Agora eu seleciono e vou colocar os dois objetos aqui. Ajustar um pouquinho o tamanho. E eu tenho dois olhinhos do meu personagem. Com o botão esquerdo do mouse. Aí seleciono a forma, venho aqui, ó. Tem uma coisa mais legal da questão da paleta de cores, que quando você aperta com o botão esquerdo e segura em cima de uma cor, ela tem um padrão de outras cores dentro dela. Isso se chama Pantone, é um conjunto de cores específicas, a partir de onde a gente pode ter vários aspectos de cores dentro de uma mesma cor. Só selecionar o objeto, botão direito ou botão esquerdo, segura, seleciona a cor que você quer e clica com o botão esquerdo para preencher o centro da forma. Agora, eu preciso de uma boca para o roxinho que está na minha capinha do celular. Eu vou descer mais um pouquinho aqui, porque depois a gente tem mais um detalhe para fazer, que é a parte onde vai ficar a câmera do celular. Eu vou encaixar aqui assim. Aqui eu consigo trabalhar a espessura da borda da linha de cada forma, nessa parte aqui em cima. Eu venho aqui, aumento um pouquinho para denominar e crio mais um círculo, onde eu vou dar dois Ctrl D, só para que eu possa criar mais três formas de círculo. Selecionei a forma, botão esquerdo, eu faço coloração do centro da forma. E agora eu preciso da boquinha. Como que a gente pode construir essa boquinha? A partir de um círculo, eu venho aqui, clico nele com o botão direito do mouse, venho em converter curvas e forma, aonde aqui aparece a edição que eu tenho para fazer dessa forma. Ou seja, quando ela está nesse formato aqui, ó, ela se torna um objeto elástico, onde eu consigo, ó, movimentar ele de qualquer forma possível. A partir daqui, eu vou conseguir criar a boquinha do meu personagem, pintei ele e
Prontinho. Esse é o desenvolvimento de uma imagem básica a partir de formas, que é o que a gente precisava aprender na aula de hoje. Beleza? Faz o quê para se tornar uma coisa só?